Olá, internautas, mais uma vez, retornando aqui no JMV TV. Agora você tem acesso a um novo conceito de televisão. É a JMV TV, transmitindo ao vivo ou em tempo real, ligando o Médio Vale do Itajaí com o Brasil e o mundo. Acesse www.jmv.tv.br e assista o JMV TV em tempo real. E também com suas reprises do meu programa às 5h30, 7h30, 9h30, 11h30 da noite, ou seja, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 e 23h30. Antes de finalizar com a Mary, do Estúdio Fotógrafo Mary, completando 25 anos, queremos convidar vocês para a 16ª Exposição das Orquídeas, Parque de Evento Framsdan, Jardim Botânico, Rodovia 417. Brilhante. Eu acho que lá é o lugar de fazer exposição, melhor que o pavilhão. Todo aquele armamento de mata, de árvores, ele combina com a exposição de orquídeas. Portanto, a exposição de orquídea você deve prestigiar. Abertura dia 9 de setembro, às 20 horas, com visitação dia 10, dia 11 e dia 12. Você não pode perder essa oportunidade. Nós também queremos convidar os nossos queridos internautas para prestigiar na belíssima festa da 101.1 Nova FM, 19 de setembro, Pavilhão da Pertucci, em Ascurra, a partir das 14 horas. E olha, vem aí Breno e Caio César, Grupo Talagaço, Jean e Júlio, Álvaro e Daniel, Santiago e Querubim, um show flashback, A Cor do Sol, atrações e festerê, sem dúvida, é imperdível. Festerê da Nova FM, do nosso amigo Hamilton. Também queremos convidar você para a 21ª Festa Trentina. Estaremos lá para cobrir e mostrar na próxima quarta-feira aqui, que nós não vamos ter entrevistado, vamos só mostrar as últimas festas, inclusive a festa do meu aniversário na última segunda, que a Mary fotografou brilhantemente no Clube Ginástico Guaracás. A Festa Trentina, nessas festas que é imperdível na região. Já está circulando, né? A festa, os convites da Festa do Imigrante, sem dúvida. Show nacionais com Guilherme Santiago, Banda Passarela, Banda do Barril, Banda Brilhação, também show com Dani Rafa, atração internacional, Banda Sociale de Roncone, da Itália. Portanto, essa é a festa do imigrante que nós vamos ainda falar muito até outubro. E dizer que nesta tarde nós estamos aqui com a Cristiane Mary Conte, 25 anos, fotografando as belezas do Vale, os grandes bailes, as grandes festas. Ela que fotografou meus 4, 5 bailes de gala dos anos 80 e 90, que eram extraordinários, que vinha todo Santa Catarina para Timbó. E Timbó e Indaial foram os bailes, grandes bailes. Ano que vem nós vamos retornar com grandes bailes de novo. Foram bailes inesquecíveis, com personalidades de todo o sul, o oeste, o centro-oeste, personalidades de todo, com mais de 20, 30 colonistas, inclusive do Brasil, estiveram participando aqui nos nossos bailes de gala, tudo fotografado por Mary Fotografias. Mary, falando lá da festa de Indaial, nós estivemos em Indaial com a família Lima. Sim. Você passou uma semana de camarote fotografando, né? Você quase já foi embora com a família Lima, né? Foi privilegiada, né? Era muito bom, porque o assédio à família Lima é uma coisa de louco, né? De louco. Você teve lá, você viu, né? Como é que é. Eles são pessoas muito simples, né? Simples, são muito simpáticos, assim, carinhosos. Eles, olha, sem palavras. Como fotógrafa eu me senti em casa, inclusive ali vocês podem ver as imagens. Não tinha aqueles fotógrafos que vão atrás dos músicos, como é os verdadeiros ladrão de foto, porque diz que o Lucas não saía nem na janela, aparecia o nariz com medo, né? Porque o Lucas é casado com a grande famosa Santi, claro. Então os paparazzo, né? Os paparazzo. Você era a única paparazzo? Não, eu era a única Você era paparazzo, contratada, né? Contratada. Inclusive eu enviei a eles um CD com todas as imagens, inclusive tem uma imagem ali do Lucas que vocês vão ver, é só aliança.
Eu ainda falei para ele assim, ó, fiz uma homenagem para Sandy, tá? Fotografei só com a aliança. Eu achei bonito dele, olha ali. Eu achei bonito do Lucas porque ele disse, estou apaixonado de estar aqui no Vale, lindo com vocês, maravilhoso, mas a minha saudade da esposa é maior de tudo. Foi muito lindo esse momento. Essa ali. Pequena. Então você acompanhou a família Lima e também a família que contratou a família Lima, né? Sim, Dona Fátima, né, Silvio Mário, são pessoas maravilhosas, foi muito bem recebida, foi cansativo, porque foi todo dia das 3 da manhã, E acordar de manhã, como é gostoso acordar de manhã. Difícil. Eu ia na segunda, acordar não dá, na terça não dá, mas na quinta era o último dia, eu fui obrigado a acordar mais cedo. Geralmente eu acordo às 5 horas, mas o problema, acordar é uma coisa, sair da cama é outra coisa. Mas foi um mundo maravilhoso, ver aquele povo todo. Até na hora que eles estavam se despedindo, que eles estavam indo embora, assim, deu até uma dorzinha no peito, sabe, já bateu saudade, né? Mas me parece que eles estarão voltando aqui na nossa região, não posso no momento dizer aonde, mas eles vão retornar. Para a festa de Natal? Em breve eles estarão retornando. Para a festa de Natal, talvez? Não sei se Timbó vai contratar, porque mas a festa italiana município. será só ano que vem. Será outro município, né? Outro então município. eles estão tentando É bom, fechar. a festa deles ano passado foi um show, um sucesso. Você esteve? Maravilhoso, eu estava lá fotografando, inclusive. Também? Teve um segurança que não quis deixar que eu entrasse, né? Porque eu não tinha um crachá da prefeitura. Aí eu olhei pro segurança e disse, olha, meu senhor, é 25 anos que eu fotografo e não é agora que eu vou deixar de fotografar. Que bom. Aí eu disse, chama o prefeito. Daí eu chamei o seu Laércio, muito querido. Liberdade. Não, pelo amor de Deus, deixa a Mary entrar. Claro. Eu sou conhecida, então eu disse, é impossível que vocês Deve não ser vão um daqueles deixar. que não conhecem o teu trabalho, né? Sim, inclusive agora, em compensação, estava 4, 5 dias direto com a família Lima. E agora, quase no finalzinho, no encerramento da nossa entrevista, o tempo vai quase estourar, para as suas declarações finais. Eu agradeço a sua presença aqui, são 25 anos de grande sucesso, não podia deixar de passar essa data, com grandes momentos que nós passamos juntos. Eu agradeço de coração por estar aqui, Olímpio, muito obrigada, e agradeço a vocês, amigos, companheiros, internautas, sei que muitos de vocês já fotografei há muitos anos e com certeza reaparecer que eu tô na lida, eu não parei e não vou parar tão fácil. Então tá bom, essa foi Cristiane Mary Conte, fotógrafa da Mary Fotografias, do Estúdio Fotográfico Mary, que deu essa entrevista e nos prestou palavras maravilhosas, conhecimentos desde o seu início, o seu trabalho até agora. Uma boa tarde aos internautas, obrigado Mary, e mais uma vez, na próxima parte estaremos juntos com mais um Olímpio e a Sociedade.